Olá pessoal, eu sou o Antônio Carlos da Escola de Gestão da Qualidade, e estou aqui para discutir com vocês hoje um tema muito importante, ou seja, um tema que sempre é abordado, que sempre nos é questionado no nosso dia a dia. A pergunta que todo mundo faz para a gente é o seguinte: Antônio Carlos, o que é qualidade? O que significa o tema qualidade? O que é qualidade no nosso dia a dia? E é isso que a gente vai discutir com vocês aqui hoje, tá bom? Então, pensem no seguinte, sempre que alguém aborda o tema qualidade, a primeira resposta, na verdade, que vem, qualidade para mim, Antônio Carlos, quando eu penso em qualidade, eu estou sempre falando no quê? Em design, em durabilidade, em atendimento, em preço. Então, sempre que você pergunta para alguém sobre o tema qualidade, sobre o que é qualidade, invariavelmente as respostinhas são essas daqui. Por quê? A pessoa está muito focada na qualidade do produto ou na qualidade do serviço, tá? E o tema que a gente vai abordar aqui hoje envolve não só a qualidade do produto e não só a qualidade do serviço. Por quê? É algo muito maior, envolve uma organização, uma empresa, tá? E isso que a gente vai discutir hoje com um pouco mais de profundidade. O que significa uma empresa que trabalha com qualidade? O que significa uma gestão de qualidade? E não somente qualidade do produto e não somente qualidade do processo, tá bom? Mas sim qualidade da organização. E aí, a gente precisa entender o seguinte: quando você fala de qualidade, tá? Uma empresa que pratica a qualidade, ela tem alguns pré-requisitos. E você percebe, e você, como se diz, não só percebe, você chega à conclusão que uma empresa tem qualidade, uma empresa trabalha com qualidade, ou uma empresa preza por qualidade, quando ela o quê? Quando ela consegue sobreviver a longo prazo. Ou seja, esse é o principal indicativo. Se uma empresa está se mantendo ao longo do tempo, se uma empresa está sobrevivendo ao longo do tempo, é uma indicação tremenda de que ela trabalha com qualidade, de que ela tem um padrão de qualidade mínimo que está lhe permitindo vender seus produtos, satisfazer não só seus clientes, mas as pessoas que estão em torno dessa empresa e com isso sobreviver, tá bom? Então, primeiro ponto importante para você entender se uma empresa trabalha ou não com qualidade é entender o seguinte: essa empresa tem sobrevivido ao longo dos tempos? Essa empresa tem ganhado mais do que perdido? Ela tem sido mais eficaz do que ineficaz? Se as respostas for sim para todas essas perguntas, é um bom indicador de que ela está sobrevivendo a longo prazo e que ela trabalha com um certo padrão de qualidade, tá bom? E aí a gente vai ver que quando eu falo padrão de qualidade, eu não estou falando só do produto, não. Envolve outras áreas de uma organização, tá bom? Então, beleza. Então, cara, você diz que sobrevivência, uma empresa tem qualidade quando ela consegue sobreviver a longo prazo. Perfeito, concordo contigo. Mas aí vem a seguinte pergunta, né? O que faz uma empresa sobreviver a longo prazo? Não é somente ter produtos de qualidade? Não. A resposta é não. Para que uma empresa sobreviva a longo prazo, o principal é o quê? É ela conseguir satisfazer as partes interessadas no negócio. E quando eu falo satisfazer as partes interessadas no negócio, eu estou usando também lá o conceito da ISO 9001-2015, que a ISO 9001 versão 2015 diz o quê? A organização deve identificar ou definir o seu contexto organizacional e, a partir daí, identificar quais são as partes interessadas no negócio. Depois que definiu as partes interessadas, identificar quais são os requisitos dessas partes e montar um sistema de gestão para garantir que isso aconteça. Então, você vê como o negócio ficou interessante? Eu tenho que identificar quais são essas partes interessadas. Se ela fala quais são as partes interessadas, eu não posso falar que é somente o cliente, porque daí seria a parte interessada. Não, é o cliente e mais outras, tá? Que a gente vai ver um pouquinho mais de detalhe. Então, a primeira pergunta que fica é: tá bom, eu tenho que satisfazer essas partes interessadas, mas quem são essas partes interessadas? Tá bom? A gente tem uma listinha de 5 aqui, que engloba praticamente tudo. A primeira parte interessada é quem? É o cliente. Aquele cara que vai, põe a mão no bolso,
compra o seu produto, adquire o seu serviço e gera receita para a sua organização. Então, esse cara tem que ser atendido. Ele tem que estar satisfeito com o produto ou com o serviço que ele está adquirindo. E quanto a isso, gente, não tem dúvida, não tem discussão, todo mundo entende esse ponto, está claro esta necessidade, tá bom? Então, cliente é uma parte interessada. Tem outras? Tem. Por exemplo, os acionistas. Acionista é uma parte interessada no seu negócio. E por que o acionista é uma parte interessada no seu negócio? Imagine você, está com dinheiro sobrando, compra ação de uma empresa. Na teoria você fez o quê? Na prática, né? Você emprestou dinheiro para essa empresa está usando o seu recurso para fazer alguma coisa, investimento, desenvolver novos produtos e por aí vai. E o que você, como acionista, espera que aconteça? Você espera ter um retorno sobre aquele valor que você investiu, sobre aquela grana que você emprestou. Se você não tem esse retorno, se você não obter esse retorno esperado, você vai fazer o quê? Você vai tirar o dinheiro daquela empresa e vai colocar em outra, óbvio. E aí acontece o quê? Essa parte interessada não é satisfeita, e se o acionista não está satisfeito com o resultado do negócio, pessoal, a chance de uma empresa sobreviver a longo prazo é mínima, zero, porque é esse cara que investe na organização, tá? Então eu tenho que satisfazer os acionistas. Aí, ó, já começou a ficar mais complicado. Eu tenho que satisfazer o cliente e tenho que satisfazer acionista. O negócio já começou a ficar mais demorado. Quem é o próximo? É a comunidade. E aí, quando eu falo comunidade, estou falando da comunidade na qual a empresa está inserida, tá bom? São as pessoas, a circunvizinhança, a cidade, aquela coisa toda, e também o governo. Ou seja, essas são partes interessadas no negócio. Quando você monta uma empresa num estado, você tem que pagar os impostos relativos àquela operação. Você tem que ter as licenças de funcionamento adequada, você tem que ter licença de instalação e por aí vai. Independente do local onde você esteja inserido, existem regras que precisam ser cumpridas, tá? E isso impacta no seu negócio. Se você não paga imposto, se você não tem licença de funcionamento, se o seu produto não atende os requisitos regulamentares, qual a chance da sua empresa sobreviver? Mínima, tá? Então esse é o primeiro ponto, governo. E o segundo, que compõe a comunidade, é a sociedade na qual a empresa está inserida. Ou seja, é uma empresa que não agride o meio ambiente, é uma empresa que não polui, é uma empresa que não impacta negativamente na circunvizinhança. Poxa, Antônio Carlos, para mim, a minha empresa está perfeita nisso. Então, já é um pilarzinho um pouco mais sustentável. Beleza? Então, eu tenho acionista, cliente e comunidade. 3. Qual é o quarto? Eu falo dos fornecedores. O fornecedor é um elo da sua cadeia, tá? Do seu processo produtivo. Tá? E o seu fornecedor precisa estar satisfeito em trabalhar contigo e você precisa estar satisfeito em trabalhar com o fornecedor. Isso é uma relação ganha-ganha. E se essa relação estremecer, isso pode impactar no seu negócio. Você pode ter que comprar de um outro fornecedor, você pode ter... e aí esse fornecedor não tem o padrão de qualidade que você espera. Ou seja, vários fatores relativos ao fornecedor enfraquecem essa relação aí, pode impactar na sobrevivência da organização. E por fim, mas não menos importantes, estou falando de quem? Dos funcionários. Ou seja, funcionário desmotivado, funcionário que não é comprometido, funcionário que não entrega resultado, dificilmente contribuirá para a satisfação das partes interessadas. Ou seja, qual é a chance de um cara desmotivado atender bem um cliente? Qual é a chance de um cara desmotivado fazer um processo para reduzir custo e impactar positivamente no acionista? Ou seja, é bem menor do que aquela de um cara desmotivado, de um cara comprometido. Então, a sua organização tem que satisfazer os funcionários. E aí, cada empresa tem que identificar o perfil de funcionário que ela quer e trabalhar de forma a atender a necessidade desses caras. Tá bom? Então, pessoal, ó, quando a gente fala de partes interessadas, estou falando dessas 5 entidades aí, ou seja, desses 5 possíveis, entre aspas, aí, clientes da sua organização. Por isso que é difícil uma empresa sobreviver a longo prazo, porque ela tem que equilibrar esses 5 pratinhos aí ao mesmo tempo. Não adianta só ter o pratinho do cliente rodando e os outros no chão. Não, se isso acontecer, a sua empresa não sobrevive.
Não adianta ter só o pratinho do acionista, ou só o pratinho do fornecedor, ou o pratinho de acionista, fornecedor e os outros três. Não. Você tem que trabalhar para quê? Para que a sua organização mantenha sempre os 5 pratos rodando ao mesmo tempo. Por isso que é difícil ser CEO, por isso que se paga bem para um cara que toma conta de uma organização, porque o trabalho dele é difícil. Conseguir tudo isso ao mesmo tempo e agora não é para qualquer um. O cara tem que ser um diferenciado, tá? Venhamos e convenhamos. Não é todo mundo, não é todo profissional que tem a capacidade de organizar uma empresa ou organizar um negócio para que isso aconteça. Então, tá, esses caras têm que ser bem remunerados, têm que ser bem pagos por que eles fazem, tá? Mas aí pensa no seguinte: sobrevivência a longo prazo, satisfação das partes interessadas. Se isso fosse uma casa, e essa é a ideia, uma casa não para em pé. O que eu preciso? Eu preciso criar os pilares dessa casa. Como que eu vou manter essa casa em pé? E aí eu coloco 5 pilares. O primeiro pilar é o quê? É o pilar da qualidade, tá? Então aí, quando eu falo qualidade, eu estou falando de qualidade do produto ou qualidade do serviço. É aquela que você percebe mesmo no produto. É aquele produto que você pega e fala: poxa, esse negócio aqui é bom, olha que bonito, olha que acabamento, olha que serviço bem feito, o cara me atendeu bem pra caramba na loja que o Antônio Carlos tem lá, que maravilha. É essa qualidade que eu estou falando nesse pilar aqui. E essa qualidade impacta quem? Diretamente o cliente que compra e usa o seu produto. Logicamente, sempre que eu falo que um pilar impacta no cliente, ele resvala nos outros também, ele fortalece os outros também. Porque a partir do momento que você atende bem o seu cliente, ele gosta do seu produto, é bem provável que ele vá comprar de novo, que ele se fidelize, e isso impacta no resultado do acionista e por aí vai, tá bom? Mas eu vou falar sempre os pilares, vou tentar linkar com qual parte interessada está mais envolvido. Então, qualidade não se discute. Mas se eu tiver só o pilarzinho de qualidade, a minha empresa se sustenta? Olha aqui. Não, ela tomba, cai e aí não dá certo. Então eu tenho que ter mais alguns pilares. O outro pilar é qual pilar? O pilar do atendimento. E aí, quando eu falo atendimento, eu estou falando do atendimento ao longo de todo o processo. É o atendimento no início, lá quando você faz o primeiro contato com o cliente, é o atendimento durante o processo de venda do cliente, é o atendimento no pós-venda, tá? É você garantir que o seu cliente esteja sendo bem atendido ao longo de todo o processo. Principalmente quando o ciclo de venda do seu produto é longo. E eu posso dar como exemplo a venda de um apartamento, tá? O cara comprou um apartamento na planta e vai entregar daqui a 1 ano, 2 anos. Então, puxa, que bacana que é ele ter informação sobre como anda o andamento da obra, o que já foi feito no apartamento dele e por aí vai. Quando você manda blindar um carro, hoje não é mais tão raro ver carro blindado, mas quando eu prestei serviço em blindador há 20 anos atrás, tá? Foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz. Imagina, o carro demorava 1 mês para ser blindado, tá? Então era muito legal, os caras filmavam o carro sendo desmontado, filmavam o carro sendo montado e ia informando o cliente de como estava o processo. Por quê? Era uma novidade na época, o cliente gostava daquilo. Então, ou seja, sempre que for possível você manter esse atendimento ao longo de todo o processo, é um jeito de você cativar o seu cliente, tá bom? Mas já estou falando de 2 pilares importantes, mas só esses 2 não garantem a minha empresa, a sobrevivência, a casa ainda cai, tá? Então, vamos para o terceiro, custo. E aí, pessoal, a gente tem que pensar no seguinte: muitos profissionais da área da qualidade não ligam muito para custo, tá? Mas eu digo assim, custo é igual unha. Se você não corta, ele cresce. Então, não tem como uma empresa sobreviver a longo prazo, não tem como ela satisfazer as partes interessadas se ela não tem controle efetivo dos seus custos. Então, e quando eu falo controle efetivo dos seus custos, eu estou falando o seguinte: quando você tem esse controle, você cria uma vantagem competitiva para o seu negócio tremendo. Pensa no seguinte: se você tem um custo menor do que os dos seus concorrentes, ponto importante aqui, vírgula, ponto importante aqui, quando eu falo ter um custo bom, eu falo ter um custo melhor do que os seus concorrentes, eu não estou falando em ter um custo em sacrifício da qualidade, ou em sacrifício do atendimento, ou em sacrifício de qualquer outra coisa. Não.
a minha empresa ela tem uma gestão de qualidade, um excelente nível de gestão, quando ela tem um custo melhor do que os concorrentes e tem uma qualidade e um atendimento também melhor do que os concorrentes. Porque você ter custo bom, mas ter qualidade ruim e atendimento ruim, não vai levar a lugar nenhum. Então, ou seja, eu tenho que ser bom no custo, tem que ser excelente na qualidade, tem que ser excelente no atendimento. Aí você começa a gerar diferencial. Tá? E aí, voltando ao que eu estava falando, quando você controla os seus custos, quais são as vantagens que você gera? Primeiro, se você tem um custo de produção menor do que os dos seus concorrentes, primeira opção, você pode vender o seu produto mais barato. E vendendo o seu produto mais barato, você consegue aumentar o seu market share. Tá? Mas você fala, não, Antônio Carlos, eu não quero mais market share, para mim tá bom. Então, beleza, você vende o seu produto pelo preço que os seus concorrentes vendem, só que você vai ganhar mais por produto vendido, porque você gasta menos para produzir. Então, a sua margem é maior, vai sobrar mais dinheiro no bolso. Então, olha que vantagem você tem ao controlar seus custos. E uma coisa importante, gente, quando você controla custos, que a gente passa numa fase de crise, a empresa que sabe controlar custos, ela se sai muito melhor do que as outras. Ela consegue sobreviver à crise com mais facilidade, tá? Então, pense bastante nisso. O custo é extremamente importante. Quer dizer, ó, qualidade, atendimento, custo, minha casa já começou a ficar, o meu pilar já começou a ficar mais forte. Aí eu vou para quê? Fortaleço o pilar da segurança. Puxa vida, aí quando eu falo segurança, é segurança para quem compra o produto, segurança para quem usa o produto. Ou segurança para quem compra o produto, o cliente, e segurança para quem produz o produto, o funcionário. Porque eu tenho que trabalhar numa empresa segura, em um processo seguro, como funcionário. E o cliente tem que ter na mão dele um produto seguro, que não vai gerar problema, que não vai causar risco à saúde, nada disso. Então, segurança, não se discute, segurança é importante. Tá? E por fim, também não menos importante, eu estou falando da inovação. E aí, de novo, recadinho para os nossos profissionais de qualidade aí e as outras áreas também. Eu não estou falando só de inovação de produto. Inovação de produto é importante? Lógico que é, não tem dúvida disso. Mas tem que se pensar também na inovação de processo. Porque é o conjunto, inovação de produto mais inovação de processo, que vai gerar uma base forte de melhoria que vai impactar em todos os outros pilares. Você pode gerar uma inovação no seu processo, que melhore a qualidade do seu produto, que melhore o nível de atendimento, que reduza custo, que aumente a segurança. Tá? Você pode desenvolver um produto que seja mais fácil de instalar, que seja mais fácil de transportar. Então, as duas vertentes. A mensagem que eu digo aqui é: não deixem de pensar também em inovação de processo. Tá? E ela é muito importante. Nessa época da pandemia que a gente viveu 2020, 2021 e comecinho de 2022 agora, a gente pôde perceber quanta inovação de processo ocorreu, tá? E quanto isso foi bom para as organizações. Ou seja, praticamente não se criou produtos novos, né? Se criou o quê? Novas formas de produzir aquele produto, novas formas de entregar aquele produto, mas o produto final era exatamente o mesmo. Por exemplo, eu, Antônio Carlos, eu tenho uma franquia de lojas, tá? E antes da pandemia, a nossa tratativa com o cliente era o seguinte: a gente tinha que conseguir fazer com que o cliente viesse até a loja e ali a gente tentava vender o produto para ele. Tá? Com a pandemia, as lojas fechadas, como que eu ia trazer o cliente para dentro se não podia? Então, a franquia rapidamente, em 15 dias, ela desenvolveu um novo processo em que você fazia toda a venda, toda o que a gente chama de formalização da venda via celular, e o cliente recebia na outra ponta sem precisar se deslocar até a loja. Isso foi bom para a gente, isso foi bom para o cliente. Logicamente que no começo gerava um pouco de desconfiança, né? Porque ele está falando do produto financeiro, gerava um pouco de desconfiança, mas como é uma marca sólida, aquela coisa toda, essa inovação trouxe um ganho tremendo para a gente. O nosso produto em si não mudou nada, continua sendo o mesmo, mas o processo de entrega desse produto adaptou-se ou modificou-se drasticamente.
Tá? Então é esse tipo de melhoria que eu estou falando, tanto de produto quanto melhoria de processo. Aí eu deixei a minha base, a base da minha casa bem forte. Eu tenho 5 pilares aí que, se forem bem atendidos, provavelmente gerarão satisfação das partes interessadas e, como consequência, sobrevivência da empresa a longo prazo. Beleza, mas toda casa, a gente sabe que tem que ter uma fundação bem feita, né? Se você constrói uma casa sobre areia, ela não para, não se sustenta. Então, você tem que ter o quê? Uma base sólida. E essa base é quem? São os funcionários. Você tem que ter um grupo de trabalho motivado, porque o grupo de trabalho motivado vai garantir que esses pilares se sustentem e melhorem ao longo do tempo. Qual a chance de você melhorar esses pilares, ou melhorar a qualidade do produto, melhorar custo, melhorar a segurança, inovar, se o seu grupo de trabalho não está afim? Se você não tem pessoas que pensem grande, se você não tem pessoas que entregam resultado, se na tua empresa o cara chega às 8 já olhando para o relógio e fala, puxa, falta tudo isso para 5 ainda, há chance de uma empresa dessa prosperar? Há chance de uma empresa que tem pessoas desse nível sobreviver a longo prazo? Lógico que não. Tá? Então é importante que a empresa tenha um processo de seleção e manutenção de pessoas, de retenção de pessoas, que permita que ela esteja sempre com os melhores profissionais. E aí cada empresa tem que encontrar o jeito de fazer isso e buscar esse nível de satisfação dos funcionários, tá bom? Então agora, quando eu olho para a organização, quando eu olho para essa casa aí, isso é o que eu quero que vocês sempre pensem quando estiverem falando de qualidade. Quando alguém falar para você na sua empresa, o que é qualidade? Não, qualidade na nossa empresa é o seguinte: passa pela qualidade do produto, mas também envolve o atendimento que a gente tem que ter para o cliente, o processo de inovação nosso, os nossos custos, a segurança dos nossos produtos, tá? A satisfação dos nossos funcionários. Tudo isso é importante, por quê? Porque na nossa empresa a gente tem algumas partes interessadas que precisam ser satisfeitas, e eu sei que, se essas partes forem satisfeitas, a minha empresa vai sobreviver a longo prazo, eu vou ter chance de crescer profissionalmente, os meus colegas vão ter chance de crescer profissionalmente, a empresa vai gerar mais emprego e por aí vai. Esse é o objetivo de qualquer tipo de negócio. Então, gente, quando vocês pensarem em qualidade, tenham essa estrutura na cabeça. É isso que eu quero que vocês pensem. Por quê? Isso é extremamente importante, isso é fundamental em qualquer atividade que vocês forem desenvolver. Tá? Quando você falar num programa de melhoria, vou implementar um Black Belt, vou implementar um MASP, vou implementar um Seis Sigma, eu vou usar o gráfico de Pareto, o diagrama de Ishikawa, tudo isso são métodos ou são ferramentas que você aplica para quê? Qual é o objetivo? O objetivo é único, é garantir que esses pilares aqui se mantenham. Se isso não acontecer, se você não trabalhar com esse intuito, não tem sentido. Tá? Então garantam, trabalhem para quê? Implementem todas as melhorias para quê? Para que a sua casa, os seus pilares sejam robustos, que os seus pilares se mantenham, que os seus pilares fiquem sólidos, se robusteçam ao longo do tempo. É isso que a gente quer, é isso que a gente espera, é isso que a gente busca quando se fala em qualidade. Então, quando eu falar da implementação da norma ISO, quando eu falar da implementação da norma tal, quando eu falar de desenvolver um novo produto, desenvolver um novo processo, implementar o controle estatístico, fazer o que for, tem que ser com que objetivo? Robustecer aqueles meus pilares, porque eles é que garantem a sobrevivência da organização. Tá bom? Tá? Então, de novo, pilarzinho aí, para vocês não esquecer, essa é a visão de qualidade que eu espero que vocês tenham daqui para frente, porque isso, quando vocês pensarem em robustecer, essa palavrinha é difícil, hein? Em deixar mais robusto os seus pilares, você vai ter uma empresa melhor para trabalhar e os seus clientes, as suas partes interessadas estarão muito mais satisfeitas. Tá bom? Pessoal, esse era o vídeo que eu tinha passado para vocês. O meu objetivo era deixar essa visão de qualidade para vocês. Peço que vocês deixem o like de vocês aqui, porque dessa forma a gente consegue atender ou divulgar o
o nosso conhecimento, a nossa metodologia para as mais pessoas, tá? Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, deixem comentários aqui, na medida do possível a gente responde, porque é nessa troca de experiência que eu aprendo, que vocês aprendem e que a gente cresce junto, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até mais.